Bora girar nossa reportagem? Vamos lá para Brasília, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acabou aprovando. Claro, com algumas alterações, aquele texto base do chamado PL antifacção. O que seria? Aquele que endurece as penas para crimes que são cometidos por organizações criminosas. Agora, essa medida volta para análise na Câmara dos Deputados. Assunto para ela, que volta aqui conosco também no Novo Dia, a repórter Aline Beckett, direto da capital federal. Aline, bem-vinda de novo. As informações estão contigo. Oi, Renan, bom dia novamente a você e a quem nos acompanha aqui no Novo Dia a partir de agora. Bom, o Senado aprovou, então, a Comissão de Constituição e Justiça especificamente aprovou por 64 votos a 0 o PL antifacção, esse projeto que endurece as regras no Legislativo e também no Código Penal em relação ao combate ao crime organizado. O texto é do relator, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que reformulou o texto que veio daqui da Câmara dos Deputados, de relatoria do deputado federal Guilherme Derrite. Esse texto de Alessandro Vieira fechou ali algumas brechas jurídicas que foram apontadas pelo Ministério da Justiça e também pela Polícia Federal em relação às versões de Guilherme Derrite e a própria sexta versão que foi aprovada aqui na Câmara antes de seguir ao Senado Federal. Então, essa proposta diferencia organizações criminosas, facções e milícias com penas de 15 a 30 anos de prisão, podendo chegar a 60 anos para os líderes de facções criminosas e até 120 anos em casos mais agravados ali pela Justiça. Os chefes de facções deverão cumprir, então, a prisão em presídios federais, como exemplo aqui da capital federal em Brasília, a Papuda, o presídio federal. Esse projeto também acaba com as visitas íntimas para os presos que são ligados aos crimes relacionados à organização criminosa e endurece também a progressão de regime, passando ali, variando entre 75% a 85% o regime fechado obrigatoriamente. Ele também cria o crime de recrutamento de crianças e adolescentes pela organização, por organizações criminosas e também amplia as punições por homicídios e tráfico e permite o monitoramento das visitas, salvo, exceto, é claro, em casos de visitas de advogados aos detentos. Esse texto também facilita algumas investigações pelas polícias, esse texto acelera as intercepções, permite também o acesso a dados sem ordem judicial em casos de risco à vida e autoriza os delatores a atuarem como infiltrados. Esse texto também reflete em relação aos fundos da área da segurança pública. Na parte econômica, ele cria, então, o CID-BETS, Renan, que é uma taxa de 15% que serão ali cobrados sobre os depósitos de casas de apostas esportivas. E essa arrecadação para os fundos de segurança pública pode gerar um impacto de 30 bilhões de reais, então, fazendo com que os fundos fiquem mais robustos, então, com essa possibilidade de mais recursos para essas investigações relacionadas a organizações criminosas. Há ainda também medidas de asfixia patrimonial por organizações, a criação de um Banco Nacional de Dados sobre facções, regras mais rígidas para postos de combustíveis e o fortalecimento também das próprias forças integradas entre a Polícia Federal e as polícias estaduais e, é claro, todo o monitoramento, todos os órgãos de inteligência em relação às organizações criminosas e todas essas investigações. Bom, passou então pelo Senado, recebeu algumas alterações, agora ele volta para cá, para a Câmara dos Deputados, porque foi a casa iniciadora dessa tramitação. A gente só não sabe agora como que fica a análise dos deputados, porque semana que vem já é a última semana antes do recesso parlamentar. Por enquanto não há aqui nenhuma sinalização de que os parlamentares devam analisar, então, na semana que vem, esse projeto de lei que vem agora do Senado Federal, que retorna novamente para cá. Mas caso não seja, então, feito antes do final dessas atividades legislativas desse ano de 2025, vai ficar para o ano de 2026. E aí há um detalhe que os deputados só analisam esse texto quando chega aqui, só em cima das alterações específicas que foram realizadas ali pelos senadores e que passou, então, pela CCJ, pela
pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Essa semana, o ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, também esteve aqui no Congresso Nacional, participou da CPI do crime organizado e ele chegou a dizer que o relator, o senador Alessandro Vieira, atendeu bem a origem do projeto, desse projeto de lei que foi apresentado anteriormente pelo governo federal ao Congresso Nacional, com já esse viés de endurecimento das regras e do Código Penal em relação ao combate a organizações criminosas. Mas fato é, então, que esse texto volta agora e a gente segue por aqui, então, acompanhando essa expectativa de tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Renan.